Dica de qualidade e jornalismo de verdade. O programa Democracia no Ar é um espaço onde os movimentos sociais do Ceará têm vez e voz. Agora, somos mais fortes e estamos levando nossa voz para outras regiões. Além da Atitude Popular e a Rádio Classista na internet, estamos também nas emissoras Liberdade AM, Canudos FM de Boa Viagem, Rádio 25 de Maio de Madalena e Camponesa FM de Crateús. E no Facebook, na página Democracia Participativa CE. Essa é a rede cearense de comunicação popular, que leva até você notícias diferentes que mostram que outro mundo é possível a partir de uma informação do campo popular e democrático. Democracia no Ar, de segunda a sexta, das 10 às 11 horas, comigo, o jornalista Márcio Rodrigues. Vem aí nos dias 28 e 29 de junho de 2017, o Festival de Arte e Cultura da Reforma Agrária, Terra, Campo e Encanto, versando e cantando a luta. Durante os dias teremos análise de conjuntura, palestras sobre agroecologia, apresentações artísticas e culturais, poesias, repentes, cordéis, grupos musicais, quadrilhas juninas, roda de capoeira, violeiros e sanfoneiros da região. 25 de maio, Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, Terra do Ceará. Venha e participe, você é nosso convidado especial. O segundo Festival de Arte e Cultura das Escolas do Campo vai ser na Escola João dos Santos de Oliveira, às 8h30 da manhã, assentamento 25 de maio, em Madalena. Democracia no Ar. Olá, bom dia, 10 horas 4 minutos, tudo bem com você? Começa a partir de agora aqui na Web Rádio Atitude Popular, o programa dos movimentos sociais do Ceará. Democracia no Ar, com retransmissão pela Web Rádio Classista da FETRACE, Canudos FM 104,5 e Liberdade AM 1310 de Boa Viagem, Camponesa FM 95,7 de Crateús e FM 25 de Maio 95,3 de Madalena. Assim, formamos agora a Rede Cearense de Comunicação Popular para a transmissão das lutas e ideias dos movimentos sociais do Ceará. Democracia no Ar é um programa idealizado pelo movimento Democracia Participativa, que em sua fanpage no Facebook também retransmite a partir de agora até 11 da manhã o programa ao vivo. Esse programa tem produção e apresentação de Márcio Rodrigues, abertura técnica e intervenções comigo, Jonathan Neto. Tem o apoio cultural da AFBNB, Sintaf, Mova-se, Sinfarce e o Shoa Advogados Associados. Apostos, passo a voz, a palavra para ele, dar continuidade ao programa de hoje até 11 da manhã. Márcio Rodrigues, bom dia. Bom dia, muito obrigado, Jonathan Neto, amigos ouvintes. Estamos começando o Democracia no Ar pela sua web rádio Atitude Popular, um espaço dos movimentos sociais do Ceará. Obrigado pela audiência e pelo apoio da AFBNB, Mova-se, Sinfarce, Sintaf e o Shoa Advogados Associados. Além da Atitude Popular, Democracia no Ar entra em rede com as emissoras Camponesa FM de Crateús, 25 de Maio FM de Madalena, Classista, web rádio da FETRACE, Liberdade AM de Boa Viagem. Ao longo de sua programação, a Canudos FM também retransmite esse programa. Também estamos aqui ao vivo e a cores para todo mundo que queira nos assistir no Movimento Democracia Participativa CE, aqui na nossa página do Facebook. Afinal de contas, Democracia no Ar é um espaço para dar vez e voz aos esquecidos e criminalizados pelos meios de comunicação tradicionais. Aqui os sindicatos e as organizações em defesa do meio ambiente, os movimentos por direitos humanos e os defensores dos direitos difusos serão ouvidos e poderão se manifestar de maneira livre e independente. Ouvir representantes de minorias e ampliar a voz de quem não possui um canal de comunicação. Entra no ar agora. Democracia no Ar. E na edição de hoje, nós vamos receber Francisco Alves Auri Júnior, mais conhecido como Auri Júnior. Ele mesmo é o presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar do Estado do Ceará. Ele é estudante de arquitetura e Auri Júnior é dirigente da entidade desde 2009.
Ele vem ao programa para falar sobre a organização do 2º Congresso Estadual da Agricultura Familiar, cujo tema é lutar, avançar, produzir. Bom dia, Audi Júnior. Bom dia, Márcio. Bom dia, Jonathan, companheiro aqui da Universidade, compartilha espaço conosco. Todos os agricultores e agricultoras familiares do nosso Ceará, especialmente do Sertão Central aí, que estão nos escutando nesse momento aí pelas rádios, e a turma aqui das redes sociais que também nos acompanha muito firmemente. Acompanha a nossa bancada o nosso colunista de todas as quartas-feiras, o professor Fábio Maia Sobral, uma sumidade, graças a uma condescendência, né, dele de vir aqui e de compartilhar conhecimento, trazer para a gente as novidades aí a respeito da economia mundo afora. Ele que é uma das grandes mentes pensadoras aqui do estado do Ceará. Bom dia, professor. Bom dia, Márcio. Bom dia, Jonathan, companheiro Júnior. Bom dia a todas e todos. É bom ter amigos, né? Fazendo elogios assim. Amigo ouvinte, aqui no Democracia no Ar, o programa dos movimentos sociais do Ceará, você pode participar. Isso mesmo, estamos começando o programa e gostaríamos de convidá-lo a enviar sua crítica, sugestão, opinião, enfim, sua participação. Anote aí o telefone no qual você pode enviar uma mensagem por WhatsApp. O telefone é o 982063106. Vou repetir, vamos lá, anota aí. O código de área é 85, o telefone é 982063106. Participe! Aqui é democracia para todas e todos. E nós vamos começar o nosso programa de hoje lendo uma notícia importante, né? João Vacari Neto, ele mesmo, ex-tesoureiro do Partido dos Trabalhadores, é absolvido no TRF4. A 8ª turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, TRF4, absolveu em julgamento encerrado ontem, né, por 2 votos a 1, o ex-secretário de Finanças e Planejamento do PT, João Vacari Neto. Em nota, a presidenta nacional do partido, senadora Gleisi Hoffmann, afirmou que a decisão, abre aspas, mostra o cuidado que deveria ser tomado pelas autoridades antes de aceitarem delações premiadas que não são acompanhadas de provas. A senadora petista diz que a decisão do TRF4 chama a atenção quanto ao, abre aspas, uso abusivo de prisões preventivas que submetam injustamente pessoas à privação de liberdade, fecha aspas. Vacari está preso por determinação do juiz de primeira instância Sérgio Fernando Moro desde abril de 2015. Nós estamos em junho de 2017. Depois de 3 semanas da suspensão do julgamento do recurso de Vacari no TRF4, por pedido de vista do desembargador federal Vitor Laus, o próprio magistrado votou pela absolvição. O revisor do caso, desembargador Leandro Paulsen, também absolveu o réu. O relator, João Pedro Gebran Neto, foi o voto vencido pela condenação. A decisão reforma a condenação imposta pelo juiz Sérgio Moro, da 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba, da Operação Lava Jato, a famosa Operação Lava Jato. Moro havia sentenciado Vacari a 15 anos e 4 meses de prisão por corrupção, lavagem de dinheiro e associação criminosa atribuídas a ele com base em delação premiada. Nenhuma prova foi apresentada. Auri? O que a gente espera, a sociedade brasileira, os trabalhadores, é que essa justiça atue com a mesma energia que condenou sem prova os companheiros do PT, agora atue com a mesma energia para julgar o pessoal do PSDB, para julgar o pessoal de Temer e seus asseclas. Não, o presidente da República que respondeu 82 perguntas da Polícia Federal. Não respondeu nenhuma delas. Não respondeu, né? Foi mandado as perguntas e ele não respondeu. Isso. Não é com inquérito aberto, por investigação por corrupção passiva. Então a justiça brasileira precisa agir, não é, para punir esses atos de corrupção. Ontem no Senado Federal, no fim da tarde, você viu amplamente o debate que não se pode prender um senador da República.
porque o senador que está para ser preso... Peraí, só me diz uma coisa. É a Aécio Neves. Você não pode prender um senador da República? Como é que prenderam, por exemplo, o Delcídio do Amaral? E assim, qual era a figura jurídica que eles usaram? Era a flagrante em andamento, é isso? Um flagrante que caminha junto com as provas durante muito tempo, porque ele estava tentando barrar a Lava Jato. Exatamente. Nesse caso, eu queria saber por que não foram presos todos os senadores, deputados do PSDB, do PMDB, do DEM, né, do PP, que é um dos partidos que mais coleciona, né, deputados suspeitos de falcatruas aí e de obstrução de justiça. Pois é, Aécio Neves e seu partido tão eloquente em falar em corrupção, né, em atacar o Partido dos Trabalhadores, e agora nós não sabemos nem quando o Conselho de Ética do Senado Federal vai se reunir para discutir a questão e afastar definitivamente o senador lá do Senado Federal da República. Isso só vai mostrando cada vez mais uma justiça que tem um lado, né, e vai descredibilizando cada vez mais as instituições públicas, né, e a gente precisa, os trabalhadores, lutar para mudar esses quadros. Né? Quem cometeu erros, quem cometeu crimes, tem que ser investigado, tem que ser julgado dentro do devido processo legal. Agora, a gente não pode continuar concordando com a justiça que só pune de um lado e que o outro vai, não, agora não pode prender. Isso é uma coisa realmente muito lamentável. É verdade. Estamos aqui conversando com o Auri Júnior, ele que é o presidente da FETRAF Ceará, né, uma Federação de Trabalhadores ligada à ACUT, a Central Única dos Trabalhadores. Ele que é presidente da entidade desde 2009, em que está organizando agora nos dias 27, 28 e 29 de julho de 2017, tendo por base a UES, a Universidade Estadual do Ceará, a realização do 2º Congresso Estadual da Agricultura Familiar, cujo lema é lutar, avançar e produzir. Como está se encaminhando a organização hoje? O Congresso da Agricultura Familiar ele é um processo que se inicia muito antes, né, de organização, de debate nos sindicatos, de debate nas associações de base. Então é um processo amplo de debate, de construção colaborativa com as lideranças, com os sindicatos, com as associações de base. Então, hoje nós estamos com toda a nossa base compilada nesse processo de organização do Congresso, que já acontece agora no mês de julho, 27, 28 e 29. Não é o lema do Congresso, falar primeiro um pouco do lema do Congresso, do tema do Congresso. Lutar por direito, né, num momento tão difícil que vive a nossa sociedade brasileira, que passa a nossa república com a ameaça real aos direitos e às conquistas dos trabalhadores, especialmente os agricultores familiares, que historicamente estão à margem do Estado brasileiro. A gente precisa lutar, e lutar muito, para que a gente não perca essas políticas públicas que a gente conquistou. Que foram implantadas agora, né? Que foram implantadas nessa última década. Nessas últimas 2 décadas. Sim, né? sim. Alguma A gente começou com o PRONAF ali pelos idos de 1998, com muita luta com o presidente FHC, e agora a gente passou de fato a ter um tratamento diferenciado com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que criou o Ministério do Desenvolvimento Agrário, uma conquista importantíssima para a agricultura familiar. O que isso significa? Você que vive, você é um agricultor familiar na base, né? Sim. De qual região? Eu sou do maciço de Baturité, de Mulungu. Mulungu, uma cidade serrana. A propriedade da qual você é originário tem quantos hectares? Nós temos 15 hectares, somos uma família de 5 pessoas. E aí, porque a realidade em termos de proporção de terra na serra, por ser uma região de Mata Atlântica, é diferente do sertão. No sertão, né, inclusive as culturas, né, na serra a gente cultiva hortaliças,
chuchu, pimentão, tomate, esses tipos de hortaliça, café, banana, entendeu? No sertão, os agricultores sertanejos, por exemplo, ali do nosso sertão central, que nos escutam pelo rádio agora, né, a cultura de cerqueiro, milho, feijão, a fava, que precisa de áreas maiores de terra. Os trabalhadores da serra não, eles trabalham com hortaliças, que precisam de áreas bem menores. Quando o presidente institui o Ministério do Desenvolvimento Agrário, ele acaba atendendo a essa demanda. Sim, aí você passa a ter um conjunto de diretrizes e de políticas públicas voltadas para o setor, coisas que a gente não tinha. Você passa a ter um tratamento diferente com as políticas de até, você na sequência passa a ter um programa como o PENAI, como o PAA, da compra da produção da agricultura familiar para as escolas, para a creche. Isso foi uma coisa muito importante. Porque você garante a compra daquilo que está sendo produzido sim. pela agricultura familiar e a qualidade do alimento para o aluno que está estudando na escola pública. E você teve um impulso muito grande, tanto no volume de recursos, como a garantia nos programas de crédito. O Pronaf deu um salto gigantesco, né, tanto em volume de recursos como da quantidade de agricultores que tiveram acesso a crédito, de custeio e de investimento. Quanto era isso permitiu que os agricultores que nunca tinham acesso a um banco, porque banco não era coisa para pobre. Né, o agricultor do pé rachado, sertanejo... Ainda não é, viu? Desculpa aí. Mas calma, companheiro. O agricultor do pé rachado sertanejo não entrava em banco. O banco, a sede do banco, a agência do Banco do Nordeste era uma coisinha bonitinha que ficava ali naquele canto da rua. Não é? Com o presidente Lula e com a presidenta Dilma, nós vimos esses lugares superlotados de agricultores familiares. É evidente, nós ainda não temos a proposta de crédito que a gente precisa. Precisa isso avançar muito mais, dar mais condições, a gente precisa ter subsídio com juros mais baixos, mas a gente já avançou muito nisso. E para isso o Congresso vai trazer alguém para discutir esse tema. Sim, nós vamos debater. Então o primeiro tema dentro desse tema, lutar, né, que é lutar por direitos, avançar na organização dos trabalhadores, entendendo que a tarefa mais importante do movimento social é organizar os trabalhadores e as trabalhadoras para contrapor o projeto de sociedade que a gente tem e poder apresentar as inovações e as preposições da classe trabalhadora. E continuar produzindo os alimentos. Nessa reflexão da produção dos alimentos, ela é fundamentalmente importante. Porque é importante a gente aproveitar nesse espaço aqui para frisar que o Censo Agropecuário de 2006 revelou a agricultura familiar responsável por 70%, pela produção dos 70% dos alimentos básicos que vai para a mesa do brasileiro. Isso é um dado que nunca tinha sido revelado, mostrando a importância estratégica desse setor que é a agricultura familiar. Então, dentro dessa dinâmica, nós vamos refletir essa questão da luta, da organização, da produção. E vamos trazer um conjunto de companheiros e companheiras para estar refletindo conosco. No primeiro dia a gente tem um painel que nós vamos... Organização Sindical dos Agricultores e Agricultoras Familiares, História, Lutas e Desafios na Organização da Agricultura Familiar. Isso, esse painel é para a gente refletir um pouco a organização dos movimentos sociais, refletir a organização da agricultura familiar. E nesse painel nós teremos a participação de Altamir Tortelli, que foi do Departamento Rural da CUT, se não me engano, em 82. Foi ali pela década de 80, não me lembro o ano preciso, mas é uma pessoa que para nós é uma grande referência na discussão da agricultura familiar, na organização dos agricultores familiares do Brasil. Teremos a presença desse... que é deputado estadual lá no Deputado estadual pelo PT no Rio Grande do Sul. Teremos a presença de Elisângela dos Santos Araújo, que é diretora executiva da CUT Nacional, agricultora familiar da Bahia, não é? E foi a nossa primeira coordenadora geral da FETRAF Brasil. Então a Elisângela vai estar conosco nesse processo de contribuição. E teremos a presença de companheiros aqui do Ceará ajudando o debate. Nesse debate o companheiro César Gondim, teremos a companheira Graça Amorim do estado do Maranhão. Então vem uma turma boa
para ajudar nesse processo de debate aí do primeiro painel. Além do Marcos Rochinski, que é da FETRAF. Que é o nosso coordenador, o nosso atual coordenador geral. Como é que se esquece do coordenador geral? Não, faz parte. É importante a gente relatar a participação de todos, né? O segundo debate, né, que é chamado de Ciranda 2, é a relação da CUT com o sistema CONTRAF, né? O desafio das esquerdas cada vez mais plural e diversa no enfrentamento do agronegócio e do neoliberalismo, ou seja, enclaves de resistência dentro desse ambiente completamente neoliberal que está sendo construído a partir do governo Temer, né? Do ilegítimo, do MT da lista do Odebrecht, do grande beneficiário das benesses da JBS aí, e que foi denunciado, né, pelo Rodrigo Janot ontem, antes de ontem à noite, né, batendo ali com o início do Jornal Nacional. Eles gostam, né, de aproveitar a mídia para poder soltar suas grandes novidades. Mas eu queria chamar o nosso colunista, o Fábio Sobral, para falar a respeito de como ele vê, né, essa organização de base, né, como é esse congresso aqui da FETRAF. Eu sou professor no curso de Economia Ecológica da UFC. A gente percebe que a economia desligada da natureza é uma loucura e a agricultura, a única agricultura sustentável do ponto de vista ambiental é a agricultura familiar. O modelo do agronegócio não é novo, tenta parecer novo, tenta parecer inovador e produtivo, e não é nenhuma dessas coisas. Ele nem novo, nem produtivo, nem inovador. Ele é o mesmo modelo aplicado desde o período colonial da cana-de-açúcar, um modelo latifundiário, um modelo monocultor. Não sei se vocês já viram uma terra utilizada largamente com cana-de-açúcar na Mata Atlântica do Nordeste. Após o seu uso, ela vira areia. Eu participei de um projeto de avaliação de fontes de água em João Pessoa, o rio. O terreno vira areia de praia, para vocês terem uma ideia. O nível de desgaste. O que o agronegócio e a soja estão fazendo no Cerrado, desde a região do Matopiba, né, que é o Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia, região de Cerrado extremamente rica, até o já conhecido, né, no Centro-Oeste, né, o Mato Grosso do Sul e Goiás, é uma destruição completa desse ecossistema. E não é produtivo, porque na medida em que vende grande quantidade de grãos, mas importa enormemente venenos e fertilizantes. Então, é como se fosse entra dinheiro no Brasil, mas sai também da mesma forma. A agricultura familiar é um mecanismo de incorporação das famílias à geração de renda, é um mecanismo que tem encaminhado rapidamente para o abandono dos agrotóxicos, é a forma, inclusive, mais apropriada para produzir alimentos orgânicos. Então, cabe ao Brasil reorientar sua produção agrícola. Menores propriedades, o fim do latifúndio. Os latifundiários são um câncer na política e na economia do Brasil. E isso precisa ser resolvido. Alguém, né, a população, governos, partidos precisam enfrentar diretamente esse câncer que é o agronegócio. Voltando aqui para a nossa... Obrigado, professor Fábio. Voltando aqui para a nossa segunda ciranda, né, a relação da CUT com o sistema CONTRAF. Como que você analisa aí esse segundo momento do Congresso, Áureo Júnior? A FETRAF, ela nasceu dentro da CUT, dentro do Departamento Rural da Central Única dos Trabalhadores. E nós queremos refletir nesse momento em que vive a nossa sociedade capital, trabalho, de enfrentamento em que o capital, o agronegócio, o neoliberalismo nos ataca com tanta força,
que nós, os trabalhadores, precisamos cada vez mais compreender essas nossas diversidades no âmbito da esquerda. Hoje nós não podemos mais afirmar simplesmente o termo esquerda. Somos esquerdas, porque essa esquerda ela é muito diversa, Plural, né? é muito plural, com muitos ramos de organização de trabalhadores e trabalhadoras, e a gente precisa reconhecer cada vez mais essa diversidade, valorizar e potencializar, entendendo que, como na greve geral agora do dia 30, nós precisamos estar todos unificados como trabalhadores e trabalhadoras para fazer os enfrentamentos ao capital que aí está. Então esse painel ele quer refletir, não é, a nossa central sindical, chamando, né, essa questão da diversidade, da pluralidade das organizações sociais enquanto classe trabalhadora. Estamos conversando hoje com o Auri Júnior, que é o presidente da FETRAF Ceará, a Federação dos Trabalhadores da Agricultura Familiar. Hoje nós estamos trazendo aqui um relato, né, de como está sendo organizado o 2º Congresso Estadual da Agricultura Familiar, cujo lema é lutar, avançar e produzir. E no dia seguinte, Auri Júnior, qual é a previsão, o que é que a organização vai fazer no 2º dia de evento, que é o dia 29, no 3º dia de evento, que é o dia 29 de julho? No 2º dia a gente tem um conjunto de cirandas temáticas para a gente aprofundar temas da produção de alimentos, luta pela terra, democratização do acesso à água, acesso a crédito, juventude, mulheres, habitação para a agricultura familiar, que é um tema importantíssimo, mobilidade para a agricultura familiar, né, acesso a transporte e condições de mobilidade para a agricultura familiar. Então vamos refletir essas cirandas temáticas e no último dia a gente encerra com a eleição da nova direção, né, para o próximo período da FETRAF Ceará. O amigo é candidato? Não, eu assim, sendo eu cutista, né, sou disciplinado. Na CUT a gente defende que deve ser até 2 mandatos no máximo, não passando disso. Então não estou candidato né, para a próxima direção. E quem é o candidato? Vamos aí passar o bastão para que os companheiros dê seguimento na luta. Mas continuaremos colaborando, evidentemente, com a luta dos trabalhadores e das trabalhadoras. Rapaz, a turma está aí discutindo muito, né? Dirigente sindical discute muito, debate muito, briga muito. Né? Então tem aí algumas candidaturas se apresentando. Tem uma candidatura se apresentando da minha região e tem uma candidatura se apresentando da região da Itapipoca. 2 companheiros aí que estão aí se apresentando para coordenar a FETRAF aí no próximo período. Estamos conversando hoje com o Auri Júnior a respeito do Congresso Estadual da Agricultura Familiar, que vai acontecer nos dias 27, 28 e 29 de julho do próximo mês, né, do mês que está entrando aí. Agora a gente vai para um breve intervalo com ele, o homem da voz de ouro da Atitude Popular, Jonathan Neto. Dez horas 32 minutos, você está conferindo o programa Democracia no Ar, o espaço dos movimentos sociais do Ceará. Temos o apoio cultural da FBNB, Mova-se, Sintaf, Sinfarce e o Show Advogados Associados. Estamos ao vivo nas emissoras Atitude Popular, Liberdade AM de Boa Viagem, Camponês FM de Crateús e 25 de Maio FM de Madalena. Logo mais, a Canudos FM, no decorrer da sua programação local, vai reprisar o programa de hoje na íntegra. Estamos ao vivo na página também, né? Na página Democracia Participativa CE do Facebook. O programa Democracia no Ar é uma realização do movimento Democracia Participativa e convido você a ouvir essa chamada. Escute aí, por favor. Nestas festas juninas, brinque com alegria, mas não esqueça de mobilizar seus amigos e amigas para a greve geral do próximo dia 30. O Brasil vai parar com sua participação e mobilização contra a destruição de seus direitos sociais, trabalhistas e previdenciários. Fora Temer, direta já. Apoio Atitude Popular, música de qualidade e jornalismo de verdade.
Agora a gente vai começar a ouvir a coluna do professor Fábio Sobral. Professor, a gente tem um tema aqui que está nos inquietando, né? Que é essa questão daquilo que está acontecendo na Venezuela e, por extensão, em boa parte da América Latina. E aqui a gente tem uma situação um tanto quanto estranha, né? Porque um militar tomou de assalto um helicóptero e pegou algumas granadas e as jogou em cima da sede da Suprema Corte venezuelana em Caracas. Isso foi ontem, é isso? Não foi agora pela manhã, não? É agora de manhã, né? O que exatamente é isso? Bem, é emblemático, né? Eu não acho estranho. É terrível, mas não é estranho. Infelizmente, às vezes as situações de violência se naturalizam. É uma pena. Eu acho que a Venezuela fala sobre o Brasil, assim como antes Honduras, o golpe provocado em Honduras, o golpe extremamente semelhante provocado no Uruguai, no Paraguai e o Brasil. Na América Latina, as coisas não ocorrem desligadas. É um processo pensado a partir da CIA, a Central de Inteligência Americana, principalmente comandado pelas grandes irmãs do petróleo, as grandes corporações do petróleo. São elas que promovem esses golpes. Os militares da América Latina têm sido permanentemente formados em academias militares americanos, fazem cursos nas academias. Isso faz conexões, alguns deles, como nas polícias federais da América Latina toda, estão na folha de pagamento da agência antidrogas americana, a DEA, respondem a ela. Aqui no Brasil não é diferente. Então isso também é um sinal de subserviência ideológica. E aqueles documentos do WikiLeaks mostrou o grau de vamos dizer assim, de comprometimento, de colaboracionismo dos setores, como até do próprio golpista, a sua ele fazia reuniões obediência à embaixada americana, ao consulado americano em São Paulo. Então, esse pessoal está na folha de pagamento dos Estados Unidos. Mas não é dos Estados Unidos como país, é, na verdade, das grandes corporações interessadas no petróleo, nas riquezas naturais, os minerais, de modo geral, e terras e negócios agrícolas. Então, esse grupo é perigoso. E aí a Venezuela marca o que poderá ser, nos próximos 5 anos, 5 ou 10 anos, a América Latina. Eles não têm mais nenhuma vergonha em partir abertamente contra um governo eleito, partir para a violência extrema, inclusive, né? E se o Supremo, aqui o Supremo está na mão desse grupo, né? Mas se o Supremo se opõe, como na Venezuela, eles estão jogando granadas. Né? Aí, assim, a notícia é a seguinte: o inspetor da Polícia Científica da Venezuela, identificado como Oscar Pérez, sobrevoou nesta terça-feira a sede do Tribunal Supremo de Justiça, o TSJ, do país, em Caracas, em um helicóptero dessa corporação com uma mensagem pela liberdade do país. Mais tarde, em um vídeo, pediu a renúncia do presidente Nicolás Maduro. O presidente, por sua vez, disse se tratar de um ataque terrorista e afirmou que foram lançadas 2 granadas do helicóptero contra a corte. Toda a força armada foi acionada para defender a tranquilidade. Mais cedo ou mais tarde, vamos capturar o helicóptero e aqueles que realizaram esse ataque terrorista, afirmou o presidente em um evento público para celebrar o Dia do Jornalista no Palácio de Miraflores. A Venezuela é a expressão do nosso futuro, eu não tenho dúvidas, entende? Enfrentamentos, esses grupos são interligados na América Latina, perderam completamente a vergonha, completamente. É o discurso do Temer, um discurso orientado, segundo ele, por força divina, né, que foi colocado por Deus na presidência, né?
Alguns estão dizendo que Deus é o Eduardo Cunha, né? Tem a ver, né? Tem a ver. O verdadeiro Deus aí por trás disso, o Deus do Congresso, era o Eduardo Cunha, né? E esses grupos perderam a sensatez, inclusive. É um mecanismo de desorganização desses países. Se você não puder mandar no país, eles estão desorganizando. Foi exatamente o que aconteceu aqui no Brasil a partir da reeleição da presidenta Dilma Rousseff. Isso, não tem mais governo. É desestabilizar. E falaram isso com todos os dedos, isso, né? não com vai. a boca cheia. Quem falou Aécio, isso foi o próprio senador por Minas Gerais. Isso, no Leblon, Aécio Neves, né? Neve é branca, né? É um pozinho branco. Um pó branco, exatamente. Então, aliás, não podemos deixar de comentar também a respeito de um certo bimotor que partiu de uma certa fazenda que pertence ao comandante em chefe hoje, né, do agronegócio do Brasil, o ministro da Agricultura. Cocaína é um produto do agronegócio, né? Tem tudo a ver. Só pode agricultura. ser. Produto agrícola. Vem da agricultura. Ele é manufaturado, mas originalmente a folha de coca se transforma em cocaína, né? Exatamente. Só estão diversificando o seu negócio, né? Foi detectado pela Polícia Federal um bimotor que saiu de uma das fazendas, uma das várias fazendas, né, pertencente ao ministro da Agricultura, Blairo Maggi, um avião com 653,1 quilos de cocaína. É o produto do agronegócio, né? Só pode ser. Saiu de uma fazenda do maior representante do agronegócio do Brasil, né? Você vê o que é, imagine um senador. Um senador da E o outro, o 3 já, né? Porque é o Aécio. Aí não sei se o Perrella é deputado, é senador hoje em dia. Ele é senador, ele é senador. O outro também. E assim, você vê a quem você ia entregar esse país? A quem está entregue, na verdade, está entregue esse país a um bando criminoso. É muito semelhante à situação do México, sabe? A situação do México está em caos. A luta dos professores, os professores foram, na última semana, metralhados pela Polícia Federal mexicana, há 10 mortos e 22 desaparecidos no confronto, implementando as políticas neoliberais da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, para privatizar o setor da educação. Então, é o mesmo modelo, as pessoas não se enganem, o Brasil vai caminhar da mesma forma. Se a gente não reagir. Se a gente não reagir. Aliás, uma boa reação é agora na sexta-feira, né? Isso, a greve geral. A maior resposta que o povo pode dar é se organizar para contrapor a isto. Se nós não tivermos no Brasil, na América Latina, muito organizados, de fato vai continuar prevalecendo esse sistema. Eu disse aqui, eu acho que na outra vez que vim aqui, nós estamos, meu caro professor, parece que no mesmo modo da Revolução de 1930. Né? Quem vencer esta peleia, direita ou esquerda, vai moldar, por exemplo, o Brasil para os próximos 20 ou 15 anos, ou a próxima década. E aí os trabalhadores têm, acredito que, a missão de se organizar para lutar. Sem luta, sem organização, nós não vamos ter força de fazer os enfrentamentos à altura disso. Por quê? Nós vamos esperar por quem? Pela justiça? Por esta justiça que está aí? Que quando nós vamos esperar por quê? Por esta mídia que Aécio Neves uma mala de dinheiro de 2 milhões de reais. Lula não tem o documento do triplex. Aí o camarada vai dar a notícia do Aécio Neves, aí ele fala... O documento do triplex é da Caixa, né? É da Caixa Econômica. Ele fala 4 palavrinhas e volta pro Lula. Então, a quem nós vamos se apegar? Nós só podemos se apegar aos trabalhadores e às trabalhadoras organizados nas ruas, lutando para enfrentar isso. Porque essa mídia oficial, familiar, ela sempre teve um lado. Então ela não vai dar voz aos trabalhadores e nem um sentimento de república, nem democracia, porque eles não têm esse sentimento. Eles representam um sistema
não é financeira, eles representam os empresariados, a família deles que estão aí desde 1500. Né? E essa justiça, a vida é dura. Com essa justiça, a vida é dura. É duro não, né? É impossível de haver algum tipo de resquício de república. Porque república seria o equilíbrio, né? Todos são iguais perante a lei. E a gente percebe que nem todos são iguais perante a lei. Professor, para a gente poder fazer uma análise um pouco mais aprofundada a respeito dessa questão que hoje o senhor nos traz, daquilo que está acontecendo na Venezuela, nós tivemos agora, na segunda-feira, Donald Trump dizendo que ia romper relações com Cuba e que já estava de olho na Venezuela. Eu acho que o modelo de interpretação correto da política externa americana é apresentado pelo jornalista brasileiro Pepe Escobar, no livro Império do Caos. Ele diz que o modelo é estabelecer o caos. Você quer impedir que os países... Quer dizer, é um modelo imperial. Eu quero impedir que os países se organizem e nos ameacem minimamente. O que é que eu faço? Eu desorganizo esses países. Mantenho os negócios, porque os negócios de extração de petróleo continuam, inclusive em vários desses países. A Líbia é o caos. Mas o modelo de... Quem vive no mundo do petróleo, ou seja, na indústria do petróleo na Líbia, ainda permanece com algum tipo de organicidade. Eles têm metralhadora. Um dia desse eu vi o presidente de uma companhia sul-coreana se orgulhando de uma metralhadora que eles usam lá, uma metralhadora robô que atira a 5 km de distância para manter o poço de petróleo em funcionamento. Então, você mantém os negócios e a vida da população entra no caos. Né? Na Venezuela é a mesma coisa, o objetivo é conseguir o petróleo. As camadas dominantes... A maior jazida de petróleo do mundo se encontra em solo venezuelano. Pois é. As pessoas usam muito o nome elite. Eu detesto esse nome. Esse pessoal é assim, escroque mesmo, sabe? Não tem nada de grandioso. Eles são, na verdade, gente perversa, voltada para a destruição da sua população. As camadas dominantes venezuelanas vivem em Miami, vivem em Orlando. Não tem nenhuma conexão histórica com a vida do povo venezuelano. Uma vida dura. As favelas venezuelanas em Caracas são enormes. Eram conhecidas as gangues de crianças, né, assaltando nas ruas venezuelanas. Porque assim, uma gangue de crianças é um grave problema social. A mínima solução que foi apresentada por Hugo Chávez há algum tempo atrás, isso passou a ser questionado. Esse pessoal quer mesmo a miséria, a destruição da população. E eles partem para qualquer coisa. Então agora esse conflito é muito semelhante ao que ocorreu na Ucrânia, é muito semelhante. E hoje os nazistas dominam, estão no governo da Ucrânia, neonazistas. É muito semelhante ao que ocorreu na Líbia, é muito semelhante ao que eles quiseram fazer na Síria, que ocorreu, no Iêmen, em vários locais. Então, tem até um ditado, né? Quer dizer, de ti está falando a história. Do futuro do Brasil está falando essa história aí. Entende? Ou seja, a gente precisa prestar muita atenção naquilo que está acontecendo. Olha, se houver eleição em 2018, se houver para presidente e um governo de esquerda entrar, não se engane, vai ser um governo de combate. Ou é governo de combate, ou não vai durar 2 meses. Exatamente. Certo? Se for de novo com a ideia de atender a todos os setores, vai ser impossível. Esses setores não podem ser atendidos. Eles não dialogam, né? Não dialogam. Eles querem todos os centavos possíveis nas suas contas e nas suas aplicações financeiras. Não querem distribuir nada. Nada. A situação do México é muito semelhante à do Brasil. Hoje é a unidade entre militantes zapatistas, camponeses, que se revoltaram contra uma secular dominação, e no estado de Chiapas, no México, e professores, e estudantes. Os estudantes já foram massacrados, aqueles estudantes foram massacrados, queimados, né? Sabe? Então, hoje é muito semelhante a isso. Olha só o Brasil. Ocupações secundaristas nas escolas.
A polícia de São Paulo saiu perseguindo os líderes estudantis e espancando secretamente esses estudantes. Está denunciado no site do Luiz Nassif. Sabe? O ataque às lideranças estudantis, o ataque no Paraná aos professores e no resto do país, aos professores, a servidores, o ataque aos camponeses, esse último massacre da polícia do Pará, com 10 pessoas mortas, fuziladas a sangue frio, depois de espancadas. Esse é o quadro do que se avizinha para a nossa situação. Márcio, aproveitando a presença de vocês dois, eu gostaria de introduzir aqui uma pergunta da Samira de Castro, jornalista. Pergunta o que vocês acham da produção irrigada no Ceará, do agronegócio, da fruticultura e como desenvolver a agricultura familiar num cenário em que o Estado é parceiro dos grandes? Antes de responder a pergunta, olhando essa situação da Venezuela, rapidamente, e a estrangeirização de terras na Amazônia brasileira, que está sendo feita pelo pessoal do presidente Michel Temer, de entregar pelos entreguistas as nossas terras da Amazônia, grandiosíssima faixa de terra para os estrangeiros. E a questão da base de Alcântara, que está sendo aí discutida para entregar ao exército americano. Então, a gente está olhando para a Venezuela, mas o Temer está fazendo esse processo de entrega do Brasil, que foi feito pelo Fernando Henrique Cardoso e que eles sempre fizeram. Que começou a ser feito pelo Fernando Henrique Cardoso. Exatamente. Aliás, começou mesmo lá no Collor. Né? Sobre a pergunta, como é o nome da jornalista? Samira de Castro. Samira, a irrigação aqui é muito prejudicial, o impacto ambiental muito grande. Você tem outros mecanismos de aproveitamento da terra. Eu soube ontem de uma experiência em Madalena, em que você cava uma recuperação de óleos d'água a partir de fossos que você faz com areia mais fina. Você tem uma série de mecanismos, reaproveitamento da mata nativa. A mata nativa do Nordeste foi arrancada, destruída. Os relatos históricos de uma mata muito mais arbórea, muito mais árvores, né? Do que originalmente a gente tem hoje. Isso. O Ceará é um sinônimo de degradação ambiental secular. Ou nós recuperamos isso e nos preparamos para a escassez hídrica que vem por aí, ou não. Mas, de modo geral, os governos do Estado são ligados ao setor de agrotóxicos, né, que é um nome bonito para veneno, certo? E para esse sistema de exportação de fruticultura. Que não nos leva a lugar nenhum, né? Que leva a se você pegar a região que foi utilizada ali, Limoeiro, Quixeré, se eu não me engano, que foi usado para a produção de abacaxi, leva a que a empresa se mudou para a África e deixou a terra envenenada, as populações doentes, sem contar assassinados, como José Maria do Tomé, que foi assassinado por questionar o veneno que era lançado de avião, atingindo não só atingindo o conjunto da região. Então, ou nós adotamos um outro modelo, ou em 10 anos, eu estou trabalhando com essa meta, nós vamos estar pagando muito caro, porque nós já tivemos 5 anos de seca, isso não é normal, só um deles foi de El Niño. Então, ou a gente trata a água com um elemento sagrado. As nações indígenas eram muito sábias, sabe? Quer dizer, a água é sagrada. Entende? O capitalismo tratou a água como lixo, como esgoto. Como um objeto, como um produto à venda, né? Não só jogar o seu lixo e joga o lixo no oceano, joga nos rios. O rio Jaguaribe é profundamente poluído pelas cidades e pelo agronegócio e pelas indústrias ao longo do seu curso. Então, ou nós mudamos a nossa concepção, a água é sagrada, vida é sagrada. Sabe, é essa a minha resposta. Temos aqui manifestações, né? O Marcelo Show manda aqui um recado importantíssimo que movimentos sociais, entidades representativas de trabalhadores e trabalhadoras do Ceará compartilhem os programas Democracia no Ar do Movimento Democracia Participativa.
A informação é uma poderosa arma para enfrentar e vencer os que historicamente nos oprimem. Parabéns aos companheiros que fazem a rádio, a TV do Habilidoso, ao Auri Júnior, e ao professor Fábio Sobral, enfim, fora Temer, e rumo à greve geral do dia 30 de junho, não podemos esquecer, né? Precisamos falar mais a respeito da greve. Fora golpistas do Brasil e na Venezuela. O professor Fábio Sobral está nos falando aqui a respeito de um evento, atividade importantíssima com ele, né, Fábio Sobral, Diálogos Inclusivos. Árvore C. Árvore C. Reforma da Previdência. Política Pública a serviço das corporações. Quando vai ser? Hoje às 14 horas. É isso, professor? Na Faculdade de Direito. Hoje às 14 ou 14h30? Às 14h30. 14h30 no auditório da Faculdade de Direito, aqui no centro de Fortaleza. Exato. Ali na Praça da Bandeira, né? Aliás, Praça da Bandeira que nós devemos ocupar a partir das 10 horas da manhã da próxima sexta-feira. Nós devemos ocupar a Praça da Bandeira e o restante do centro de Fortaleza, impedindo que haja qualquer tipo de atividade econômica. Afinal de contas, greve geral é para isso, é para paralisar as atividades econômicas. Não é, Auri Júnior? Diga lá você. Bem, bem colocado aqui pelo nosso companheiro, o professor Fábio Maia Sobral, o agronegócio polui, exclui e desassenta o homem da terra, mata, assassina brutalmente e não oferece uma viabilidade econômica sustentável para a produção. Além de que a questão da água é fundamental. Não tem condição da gente estar pensando em agricultura irrigada num estado que está no 6º ano de seca, se encaminhando para o 7º ano de seca. E nós temos uma grave situação em relação ao Castanhão, né? Exatamente. Em setembro desse ano, Castanhão. Inclusive os trabalhadores da região do Vale do Jaguaribe, na greve geral do próximo dia 30, da próxima sexta-feira, vão refletir também essa questão da água. O nosso Castanhão, no mês de setembro, vai encaminhando-se para o volume morto. Então, como é que vai se pensar a agricultura irrigada, aquela região que tem um perímetro irrigado importante, com o Castanhão se encaminhando para um volume morto? Dito isto, a gente precisa continuar fortalecendo a agricultura familiar, que preserva as nascentes, que preserva o meio ambiente, que gera um número muito maior de ocupação no campo. E a gente precisa, depois dessa seca muito grande, retomar o ciclo de produção. Não é possível que depois de 6 anos de seca, o nosso governo não reflita a retomada de um novo ciclo de produção. E aí a gente precisa avançar com as políticas públicas de convivência com o semiárido. O Estado do Ceará, os nossos governos precisam priorizar políticas públicas com garantia de orçamento, com definição clara de orçamento para essas políticas públicas, para que o agricultor familiar possa continuar convivendo com o semiárido e possa permanecer no campo. Além de que a gente tem um tema importantíssimo, que é a questão da juventude. Como é que a gente vai refletir a questão da juventude para que ela possa permanecer no semiárido? Qual é o futuro da juventude sem água? Qual é o futuro? Bom, temos que ter políticas públicas que democratizem o acesso à água. Hoje, por exemplo, nós sai um monte de água para o porto do porto do Pecém. Enquanto você tem agricultores, a termoelétrica do Pecém. Enquanto você tem agricultores na região do Sertão Central que não tem água para beber. A situação em Boa Viagem, por exemplo, é uma situação caótica, e não é uma situação de hoje. É uma situação que tem 3, 4 anos. Então a gente precisa refletir isso e precisamos de política pública, precisamos de um tratamento diferenciado do Estado para que a gente possa avançar. A agricultura familiar tem condição de continuar produzindo os alimentos, precisa permanecer no campo para essa questão de soberania, agora precisa de prioridade pelo Estado. Algum tipo de apoio, né? Sim, e não aquilo que está acontecendo hoje em relação à questão da água, que infelizmente nós temos um consumo diário aí por parte da siderúrgica e da termoelétrica
o equivalente a 600 mil, ao que consumiriam 600 mil pessoas Exatamente. por dia. Para 2 empreendimentos. 2 empreendimentos. Aí a situação realmente é muito grave. Mais alguma coisa? A que luta. a gente possa falar hoje? Vamos ao combate, porque Então, tá, agora são 10 horas e 58 minutos. E estamos encerrando o nosso programa de hoje. O recado final aí do Júnior. Não, só agradecer a oportunidade de estar aqui com os companheiros e as companheiras, reforçar a luta dos agricultores familiares, de toda a classe trabalhadora da greve geral no dia 30. Vamos ocupar as ruas desse país, as cidades do interior, e vamos parar esse estado do Ceará e esse Brasil por direitos e fora Temer. E convidar a todos e todas para o nosso congresso 27, 28 e 29 de julho, lá na UES. Um grande abraço a todos. Muito obrigado. Exatamente. Fábio Sobral, sua despedida para hoje? A luta, o mundo é preocupante, mas é bom a gente saber onde está pisando, né? É isso. E esse programa ajuda enormemente. E a gente refletir, né, coletivamente, e chegar a alguns tipos de conclusões. Para finalizar, eu gostaria de ler aqui só o LIDE, né? A Associação dos Juízes vê retrocesso de 200 anos com a reforma trabalhista. Na última fase da audiência pública, que antecede a votação do projeto de lei da reforma trabalhista, reforma entre aspas, PLC 38, encerrada às 19h20 de ontem, os magistrados e sindicalistas atacaram o texto do governo. Para o presidente da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, ANAMATRA, Guilherme Feliciano, o projeto contém várias inconstitucionalidades e deveria ser discutido durante mais tempo. Sem isso, a fala dele é a seguinte, abre aspas, sem isso, com o assodamento, o que teremos é um texto inconstitucional nas mãos de juízes, advogados e procuradores, fecha aspas, afirmou na Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania do Senado Federal. A CCJ votará o projeto hoje. Ou seja, não temos nenhum tipo de consenso com a sociedade civil organizada, mas os donos do poder, aquelas pessoas que infelizmente mandam nessa nação, estão destruindo os direitos dos trabalhadores com essa tal de reforma, entre aspas, trabalhistas. Agora eu convoco ele, o homem da voz de ouro da Atitude Popular, Jonathan Neto, para fazer o encerramento do programa Democracia no Ar desta quarta-feira, 28 de junho de 2017. Voltamos amanhã para um rescaldo daquilo que foi o grande evento do último domingo, a Parada da Diversidade aqui em Fortaleza. Bom dia a todos e todas. Democracia no ar. 11 horas, 1 minuto, acabamos de ouvir o programa Democracia no Ar, que é um programa dos movimentos sociais do Ceará. Temos o apoio cultural da FBNB,